obstétricas de maior importância, tá? Não dá para a gente falar tudo num contexto de pouco tempo, porque é uma coisa infindável. Mas vamos falar das principais e mais graves que a gente recebe no hospital, principalmente no meu caso, numa UTI, tá? Então, antes da gente começar, para a gente poder começar, vamos recapitular. Então, toda vez que você tem um evento gestacional, né, a gestação ela é gerida e mantida por algumas modificações hormonais no corpo da mulher, que sustentam a gravidez e mantêm a gestação viável. Toda troca que acontece entre mãe e filho, ela se dá através da ligação do sítio placentário com o endométrio. Então a gente tem a parede uterina, nós temos as arteríolas espiraladas, e nós temos a placenta fetal, que tem também os capilares placentários. E tudo que o bebê recebe passa da mãe para ele através dessa troca íntima capilar placentário, arteríola materna. A partir da 20ª semana de gestação, o bebê começa a se desenvolver numa velocidade muito mais alta, ganha peso. E se a gente ganha peso, a gente necessita de mais combustível. Oxigênio, glicose, sais, tudo que a gente precisa. Então, a partir da 20ª semana, a gente fala que ocorre a segunda onda de invasão trofoblástica. O que é isso? Essa interligação aqui, ela cresce exponencialmente de tamanho. E com isso você aumenta a área de contato materno-fetal. E aqui nós estamos falando de dois organismos diferentes. Nós temos o organismo da mãe, que possui uma genética, uma característica própria, e o organismo do bebê, o produto da placenta, que tem a mesma celularidade do bebê, mesma identidade do bebê. Então nós temos dois corpos diferentes em íntima relação. Por algum motivo, em algumas pacientes nessa condição, a gente tem uma interação entre a carga genética mãe e a carga genética bebê. E isso dispara um mecanismo de resposta inflamatória. Quando você dispara o mecanismo de resposta inflamatória, você começa a ter autoagressão. Você começa a ter produção de fatores inflamatórios. Vocês já leram a respeito disso? Quais são os principais fatores inflamatórios que a gente tem? Fator de necrose tumoral alfa, interleucinas, citocinas, bradicininas. Então você ativa toda aquela cadeia de resposta inflamatória, em que a mãe começa a brigar com o bebê. E quando eu tenho a liberação de fatores inflamatórios na circulação, eu começo a ter o quê? Agressão do endotélio vascular. Esses fatores, eles começam a fazer agressão do endotélio vascular. O que começa a promover porosidade, lesões no endotélio. Se eu tenho porosidade e lesão no endotélio, o que vai acontecer? Eu vou ter saída de água do vaso para o terceiro espaço, né? Então, vocês estão conseguindo acompanhar a fisiopatologia. E esses fatores circulantes, eles vão levar a uma queda na produção de uma substância chamada óxido nítrico. O óxido nítrico é a principal substância reguladora do tônus vascular. A função dele é promover vasodilatação. Tá? Quando eu tenho o evento da hipertensão gravídica, os fatores inflamatórios circulantes promovem uma queda na produção do óxido nítrico. Se eu tenho uma queda na produção do óxido nítrico, eu vou ter, consequentemente, um vasoespasmo. Eu começo a ter um estrangulamento das arteríolas do meu
do meu corpo. Se eu tenho um vaso com este calibre e ele passa a ter este calibre, o que acontece com a pressão interna dele? Sobe bastante, né? Então eu tenho uma elevação da pressão justamente pelo estreitamento e estrangulamento das arteríolas. Então, neste caso, eu vou ter hipertensão arterial, né? Vou ter lesão endotelial, saída de líquido para terceiro espaço, o que vai me gerar edema. E esses imunocomplexos, eles atacam toda a rede vascular nossa, todo o endotélio, inclusive o glomérulo renal, se depositando no glomérulo renal, causando lesão renal e, consequentemente, perda de proteína. Se a membrana do glomérulo renal, do endotélio vascular renal, está lesada, ela vai acabar permitindo passagem de proteína. Então, você vai ter hipertensão, pela queda da produção do óxido nítrico, edema pela saída de líquidos, né? E ou proteinúria. Entenderam o mecanismo agora? Ficou mais fácil de perceber como funciona a tríade da hipertensão gravídica? E quando que eu considero hipertensão gravídica? A partir da 20ª semana de gestação, que é quando esse sítio placentário aumenta, se desenvolve mais, e com isso eu tenho mais interação mãe e bebê, mais ativação de imunocomplexo. E não é só isso. A gente costuma, às vezes, ter um estudo superficial, achando que se limita só aqui, só hipertensão, edema e ou proteinúria. Esses imunocomplexos circulantes, eles lesam o endotélio vascular. Se eu leso o endotélio vascular, eu vou expor o que da cascata de coagulação? Você já assistiu essa aula? Não, mas eu tenho que deixar ele responder. Bom, lembra que no endotélio eu tenho o fator tecidual? Quando eu tenho uma lesão endotelial, eu começo a expor o fator tecidual. Se eu exponho o fator tecidual, minhas plaquetas vão vir de encontro a ele. E eu vou ter ativação plaquetária. Então, a doença hipertensiva da gravidez, ela não só promove hipertensão, edema e ou proteinúria, ela também é uma doença trombogênica. Ela promove ativação plaquetária. Lembra da cascata de coagulação? O fator tecidual estimula a plaqueta desencadeia o fator todos os componentes da cascata de coagulação, para no final o fibrinogênio virar fibrina. Então eu tenho e tamponar isso aqui. Então eu tenho uma ativação. Ela é uma doença trombogênica. Se eu formo trombos, esses trombos vão circular e vão para onde? Na microcirculação, vão entupir. Locais que eu tenho leito vascular, tenho grande circulação e tenho leito vascular sensível, principalmente órgãos vitais. Cabeça, rim, fígado. Se isso aqui vai no meu rim, lesa mais meu endotélio, faz mais trombose, piora de função renal, piora de proteinúria. Se isso aqui vai no meu fígado, o que vai acontecer? Lesão tissular, elevação de enzimas. E se eu tenho ativação da cascata de coagulação, meu corpo naturalmente tenta frear isso aqui. Então, toda vez que você ativa a coagulação, teu corpo ativa a anticoagulação, para que você não trombose inteiro. Então, quando eu começo a ativar fator de anticoagulação, eu começo a ter lise de hemoglobina, quebra de célula. Eu começo a ter aumento de bilirrubina, pela hemólise.
Então eu começo a ter aumento de TJ-TGP, né? Bilirrubina aumentada. Eu começo a ter queda de HB. Não ativei plaqueta, não estou consumindo plaqueta, eu começo a ter plaquetopenia por consumo, começo a ter queda de plaquetas. Como é que eu chamo esse conjunto de eventos quando eles estão instalados na hipertensão gravídica? HELP síndrome. Muito bem. Então, a HELP síndrome nada mais é do que o comprometimento total do nosso leito vascular pela situação em que eu tenho imunocomplexos atingindo, levando a queda na produção de óxido nítrico, vasoconstrição, que faz subir a pressão, proteinúria, lesa o rim, proteinúria, edema e trombogênese, que se eu não tratar, se eu não resolver, eu tenho aumento de piora de função hepática. Eu tenho consumo de plaqueta, hemólise, queda de HB, elevação de transaminases. E como que eu consigo resolver e sarar tudo isso? Como que eu consigo resolver e sarar tudo isso? O único tratamento definitivo é interromper o contato materno, tirar a fonte de estímulo. E aí vem o grande problema. Nós estamos falando de duas pessoas, não só de uma. Até agora eu falei só de uma, né? Então vamos avançar aqui um pouquinho. Hipertensão gravídica é quando eu tenho o aumento de pressão isolado. Isso é, eu tenho fases mais iniciais em que foi alterado somente o componente do óxido nítrico, a partir de 20 semanas. E se eu tiver antes de 20 semanas? É gravídico? Não. Eu posso ter uma paciente já previamente hipertensa ou com tendências à hipertensão e fazer uma hipertensão gravídica sobreposta, superajuntada, que a gente chama. Então, hipertensão gravídica é quando eu tenho somente está me atingindo somente o mecanismo do óxido nítrico. E aí eu tenho a hipertensão gravídica, a partir de 20 semanas. Pré-eclâmpsia é quando eu tenho a hipertensão e começa a ter dano de estruturas, dano de órgãos. E aí eu começo a ter edema e ou proteinúria. Isto é, todo este mecanismo aqui está começando a atingir órgãos-alvos, está começando a causar dano estrutural. E eclâmpsia é quando eu tenho o evento da crise convulsiva. Tá? Qual que é o mecanismo de convulsão na eclâmpsia? Alguém sabe dizer? Alguém sabe? Não. Na eclâmpsia, o mecanismo da crise convulsiva é a redução do fluxo sanguíneo cerebral e a perda de líquido para terceiro espaço, causando edema. Então, eu tenho um fluxo reduzido e áreas de edema, inclusive áreas que podem evoluir até com hemorragia, com microhemorragias cerebrais. Então, para eu tratar a convulsão da eclâmpsia, eu não devo usar fenitoína, tá, gente? Isso não é uma crise convulsiva por distúrbio do mecanismo de sódio neural. Então, a fenitoína não tem ação nenhuma sobre esse tipo de crise convulsiva. Para esse tipo de crise convulsiva, eu preciso resolver a vasoconstrição. Até hoje, o melhor medicamento para resolver a vasoconstrição é o bloqueio do canal de cálcio através do uso do sulfato de magnésio, que é quem vai liberar a circulação para a cabeça. E se a coisa se instalar de forma mesmo definitiva, com comprometimento total das estruturas, a gente vai caminhar para uma HELP síndrome. Clareou um pouquinho mais a noção, o conceito, a fisiologia, como é que funciona.
Para a gente poder, entendendo isso, eu consigo traçar estratégias de diagnóstico e estratégias de tratamento. Porque agora eu sei qual que é o mecanismo, aonde que ela atua, quem que ela danifica, quem que ela movimenta aqui, quem que ela movimenta ali, para que eu possa tomar conduta. Incidência. Ela é a patologia grave mais prevalente. Hipertensão pré-eclâmpsia, hipertensão da gravidez atinge em torno de 10% das gestações, tá? 3 a 5% evoluem com pré-eclâmpsia, que é a hipertensão com lesão de órgão. Fatores de risco. Alguns fatores de risco são tipicamente conhecidos. Isto é, vários fatores que falam a favor de resposta inflamatória alterada. A gravidez por si só, ela já modifica o corpo da mulher e deixa ele altamente inflamado. Isso faz parte de toda a modificação biológica. E a gravidez também é trombogênica para a mulher. Se você for, a gente tem alteração dos fatores 13 e do fator 11 de coagulação, que mexe com toda a nossa cascata e a mulher fica mais trombogênica. Então, quando eu vou falar de fatores de risco, eu tenho que pensar extremos de idade, paciente muito jovem ou primigesta muito idosa. São pacientes que têm uma maior tendência. Obesidade. Por que a obesidade é um fator de risco? É só a gente pensar no mecanismo de fisiologia dela. A obesidade, você é nutrido ou você é sarcopênico? Sarcopênico. O obeso, ele é sarcopênico. Ele é muito mais inflamado. Ele tem uma resistência maior periférica à insulina. Então, a resposta inflamatória dele é muito ruim, é muito alterada. Diabetes, pelo mesmo motivo. A resistência periférica à insulina piora a resposta inflamatória. Gemelaridade. Se eu estou falando de uma patologia que descende de um contato da placenta com a mãe, se eu tenho gêmeos, eu tenho 2 placentas. Pré-eclâmpsia prévia. Uma paciente que teve pré-eclâmpsia, ela tem muito maior predileção a ter pré-eclâmpsias futuras. Existe também fatores ligados, hoje em dia a gente está estudando bastante, já se fala, mulheres que têm multiparceralidade, você acaba tendo também uma incidência maior de pré-eclâmpsia. Porque quer queira, quer não, o sistema reprodutor da mulher dá dentro da cavidade abdominal. Então, o contato com material genético diversas vezes, você, por alguma razão, estimula a resposta imunológica da mulher. Existem mulheres que fazem até a resposta imunológica do anticorpo anti-espermatozoide, quando ela é muito sensibilizada. Então, isso aumenta a incidência de pré-eclâmpsia também na mulher multiparceiro. Bom, fisiopatogenia, agora a gente já entende o que é a invasão do trofoblasto sobre as artérias espiraladas a partir da 20ª semana de gestação. Isso ocasiona diminuição do fluxo placentário, né? Eu ativo fator inflamatório, eu danifico o vaso, diminuição do óxido nítrico na circulação, que vai levar a uma vasoconstrição e aumenta a pressão arterial, alteração nos mecanismos de adesividade plaquetária e vai propiciar a formação de trombos, edema cerebral, hemorragias e outros órgãos. Então, tem um dano multissistêmico. O objetivo nosso é identificar, principalmente, grupos de risco. Então, hoje a gente busca classificar entre pacientes de alta propensão, pacientes de baixa propensão a desenvolver pré-eclâmpsia. Porque, ao longo dos anos, muitos estudos foram surgindo. Em 2014, a OMS fez um conglomerado, se eu não me engano, de 34 estudos, e conseguiu neles chegar a algumas conclusões que mudaram bastante o desfecho. Nas pacientes de alto risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia, forma moderada ou grave, a suplementação na dieta de cálcio antes da 20ª semana
mudou o desfecho por estabilização da membrana endotelial do bebê. Então, hoje, quando você tem uma paciente de risco para pré-eclâmpsia, a gente, no pré-natal, a partir da 16ª semana, a gente já suplementa com cálcio 1,5 mg a dia. É o cálcio 500 de 8 em 8. Outra coisa que também foi bem sedimentada, na paciente de alto risco, até por ser uma doença trombogênica, observou-se uma resposta boa com o uso do AS, o ácido acetil salicílico, na dose de 72 a 100 miligramas uma vez ao dia, a partir da 16ª semana. A partir da 20ª semana não adianta tomar nenhum tipo de conduta porque não mudou o desfecho. Uma vez a doença já instalada, não mudou o desfecho. Então, quando eu inicio a partir da 16ª semana. Isso diminuiu consideravelmente a resposta dessas pacientes, foi benéfica. E principalmente hoje vem se batalhando muito tentar um diagnóstico precoce, para que a gente intervenha, trate antes que este dano se instale. Então hoje está se pesquisando muito biomarcadores de fatores de coagulação, porque quando eu tenho o ataque dos fatores inflamatórios, eu começo a ativar a plaqueta. Se eu ativo plaqueta, eu faço fibrinogênio. Se eu faço fibrinogênio, meu corpo vem e quebra ele. E isso libera biomarcadores, não só o dímero D. E esses biomarcadores são bem precoces, então hoje está se estudando muito isso, para tentar fechar um diagnóstico preciso o quanto antes. Para TVP, esses biomarcadores já estão bem estabelecidos. Existe um padrão, existe uma curva. A gente diagnostica TVP precoce quando você tem uma suspeita. Aqui ainda está em fase de estudo, tanto aqui quanto na sepsis, esses biomarcadores estão sendo estudados. Então, quando eu identifico, eu já ativamente instituo o tratamento e tento classificar principalmente quanto à gravidade e instituir a terapêutica adequada. Lembrando que aqui eu estou falando mãe e aqui eu estou falando bebê, e o único tratamento definitivo é a separação dos dois. Então, nesse momento, eu tenho que avaliar a mãe, quanto de lesão orgânica que ela tem, quanto de dano estrutural ela está sofrendo, como que ela está reagindo à minha terapêutica inicial, e eu tenho que avaliar o bebê, quanto que o bebê está sendo agredido e sofrendo com isso. Lembra que eu tenho redução do fluxo placentário. Se eu tenho redução do fluxo placentário, o meu bebê vai ter restrição de crescimento intrauterino. Meu bebê vai ter centralização. Se ele está sofrendo por falta de oxigênio, por falta de glicose, ele não vai gastar sangue em periferia. Ele vai poupar e vai preservar pulmão, cabeça, coração. Então, é o que a gente chama de centralização da circulação fetal. Que, inclusive, isso é um dos critérios que a gente avalia o estado de sofrimento do feto. A gente faz um Doppler e compara. A gente faz primeiro o Doppler da resistência da artéria uterina, vê o quanto que ela está fechada e causando dificuldade do fluxo para o útero, e a gente compara a artéria umbilical com a artéria cerebral média do bebê. E aí, por essa resistência, você acha se ele está centralizado ou não, isto é, se ele tem um sinal de restrição de fluxo. Mais ou menos por aí que vê anemia também no feto, né? Oi? Para ver anemia no feto é mais ou menos por aí também, né? Também pegou do... Quanto mais restrito, o índice de relação menor que 1, você tem sinais de centralização fetal e sofrimento fetal. Agora, para quantificar a anemia, aí você tem que ver a velocidade do fluxo do bebê, tem um esqueminha, mas isso é uma medida indireta. Isso é uma medida que você induz a achar que esse bebê tem anemia ou não. Então, quando eu estou de cara, a primeira coisa que eu tenho que identificar, como é que está a condição materna, como é que está o edema dela, como é que está a proteinúria, como é que está a restrição vascular, como é que está a coagulação dessa paciente, ela tolera seguir adiante na gravidez,
ou ela chegou no limite máximo de vida dela. Porque se eu estiver diante do limite máximo de vida dela, infelizmente eu vou ceifar o bebê. Então eu tenho que pensar que minha conduta vai ser bastante decisiva em relação ao bebê. Eu preciso saber se o bebê tem condição de nascer, o quanto que esse bebê está sofrendo, como que a mãe reagiu às primeiras medidas adotadas. O diagnóstico, ele inicialmente é clínico, através da simples aferição de pressão. Então esse é um diagnóstico feito na rede básica, feito no pré-natal. Por isso que a gente tem que ter padrões pressóricos dessa mãe já desde o começo da gravidez. Para quando ele chegar numa fase avançada, a gente já tem um perfil de conduta. Então o aumento de 30 milímetros na PA basal, em 2 aferições no intervalo de 4 horas, já te caracteriza como uma alteração pressórica, provavelmente uma doença hipertensiva ou uma pré-eclâmpsia. Exames laboratoriais. Sempre a gente pede hemograma para avaliar justamente hemoglobina, avaliar plaqueta, né? Eu preciso saber quanto de hemólise está sofrendo, quanto de consumo plaquetário. Proteinúria, para saber o índice de lesão renal. Antigamente fazia muito proteinúria de 24 horas. Hoje está se fazendo menos. Em alguns grandes centros que você consegue dosar, você está fazendo a relação isolada de uma proteinúria com a creatinina urinária. E aí você consegue ter um parâmetro de lesão. Aqui a gente não faz dosagem de creatinina urinária de rotina. Vai para fora, leva 15 dias. Então a gente continua fazendo ainda proteinúria de 24 horas, valores acima de 300 miligramas indicam perda proteica. Ácido úrico. O ácido úrico, ele trabalha aqui como um preditor de gravidade. A gente sabe que pacientes com ácido úrico menor que 4, elas têm muito maior chance de não desenvolver as formas graves. Ácido úrico entre 4 e 6 são sinal de alerta, sinal para a gente acompanhar a proteinúria, acompanhar o edema, acompanhar como é que está essa paciente. Ácido úrico acima de 6, alta chance de complicações para essa paciente. Então a gente usa ele como um preditor de gravidade. Enzimas hepáticas, né, para avaliar a questão do fígado. Fundo de olho para ver exudato algodonoso, perda de edema de papila, infiltrado líquido. Avaliação de vitalidade fetal. Idade gestacional, precisa saber se o bebê tem condição de nascer. Lembra que a gente tem pneumócitos tipo 1 para virar tipo 2, que isso acontece de 28 a 32 semanas. Para esse bebê poder respirar. O pneumócito é quem vai produzir o surfactante e manter esse pulmão aberto. Então tem que levar muito em consideração a idade gestacional do bebê. O ultrassom Doppler fetal para avaliar a questão da centralização do índice de resistência vascular do bebê. Perfil biofísico fetal é um cálculo que a gente faz baseado em alguns critérios clínicos e na cardiotocografia. Quando você tem a partir de 24 semanas, você já consegue fazer uma cardiotocografia que te dá material para avaliar o bebê. Então, no perfil biofísico fetal, a gente avalia o ILA, a quantidade de líquido amniótico. Quando o bebê tem um sofrimento, ele tende a diminuir a produção do líquido amniótico. Lembra que o líquido amniótico ele vai sendo sustentado e mantido pela diurese do bebê. A gente avalia tônus muscular fetal. Paciente que está consumido, paciente que está sem energia, ele começa a ter queda do tônus. O paciente, por mais que esteja, o bebezinho, por mais que esteja no líquido materno, dentro da barriga, ele tem movimento respiratório, então você avalia movimento respiratório. E o último item é a cardiotocografia, para você ver se ele tem desacelerações cardíacas importantes. Tratamento. O tratamento principal vai ser baseado diretamente no diagnóstico de 2 fatores. Morbimortalidade materna, como eu já falei, pesar o quanto que essa paciente está sofrendo, o organismo dela está sendo agredido,
se ela tem condição de tolerar, como que ela está respondendo às primeiras medidas, e a idade gestacional do feto. Se possível, tentar levar a gravidez até o mais próximo de 34 semanas possível. Em torno de 34 semanas, esse bebê já vai ter uma condição pulmonar, uma maturação, um amadurecimento, que vai melhorar a condição de sobrevivência dele. Lembra que, quando você está em situação de estresse e sofrimento, seu cortisol endógeno está elevadíssimo. Então, isso acelera a maturação fetal. Tá? Alguns pacientes com prematuridade extrema, 28 até 32 semanas, se preconiza fazer o uso de corticóide para amadurecimento pulmonar, para que a gente tenha uma condição de repente, se necessitar, interromper a gestação a qualquer momento. Então, quando eu avalio isso e eu peso, eu tenho que optar por encerrar ou prosseguir. Se eu vou prosseguir a gravidez, eu tenho que ver duas situações. É somente uma hipertensão, em que eu vou tratar ambulatorialmente. E para eu tratar ambulatorialmente, que tipo de droga preferencialmente eu preciso usar? Que classe de droga que eu preciso usar? Vocês já deram farmaco ou não? Bom, então vou dar uma... A gente tem várias classes de antihipertensivos. A gente tem vasodilatadores arteriais, né? No caso, metildopa, hidralazina. Existem outros também, mas aqui a gente vamos falar desses dois, porque é o que a gente vai usar na gestação. Então, inicialmente, a gente sempre opta por um vasodilatador. A pressão alta dela está acontecendo por uma vasoconstrição devido à queda do óxido nítrico. Não tendo boa resposta somente com metildopa, lembrando que o metildopa ele tem tempo de início para atingir nível plasmático de 24 horas e o efeito máximo em até 36 horas. Então, ele precisa primeiro impregnar. Então, pacientes com nível pressórico menor que 16/11, sem sinal de gravidade, sem sinal de órgão-alvo, de lesão de órgão-alvo, eu consigo ambulatorialmente tratar essa paciente com vasodilatadores, controle pressórico, MEV, né, que hoje em dia se fala muito, que é mudança do estilo de vida, exercício físico supervisionado 3 vezes por semana, decúbito lateral esquerdo na maior parte do tempo para melhorar a dinâmica cardíaca. Se somente a metildopa, o alfa-metildopa não resolver, eu posso lançar mão dos bloqueadores de canal de cálcio. Vocês não tiveram nada de canal de cálcio, né? Mas musculatura e contração muscular, vocês já tiveram? Já. Quem promove a contração muscular? Como é que é o mecanismo fisiológico da contração muscular? Eu tenho o sarcômero, né? O sarcômero está aqui. Eu tenho as fibras longas. Hã? Tá mais fresco na mente deles. Não entendi. Eles estão no primeiro, tá mais fresco na mente deles. Ah. Você tem a fibra muscular, você tem o sarcômero, você tem as fibras longitudinais e você tem a cabeça triangular. Lembra que o cálcio entra na célula, né? O cálcio na forma mais 2 se coliga com isso aqui roda e traciona as fibras. Isso é basicamente, eu resumi muito, né? Eu não estou falando de acetilcolina, não estou falando de estímulo nervoso, nada disso, estou falando do mecanismo básico da contração. Então, quem trabalha diretamente na contração é o cálcio. Então, para melhorar a conduta, eu uso bloqueadores do canal de cálcio. No caso, para gestante, o que a gente tem mais segurança é a nifedipina. Ela é usada com muita segurança na gravidez, inclusive para inibição de trabalho de parto prematuro. Ela é para fazer tocólise, para tirar a contração uterina, ela é um dos que tem melhor resultado, a nifedipina. Pacientes com pressões acima de 16/11 ou sinais de lesão de órgão-alvo, cefaleia, escotoma, tontura, edema importante, proteinúria importante, eu tenho que pesar com uma pré-eclâmpsia grave, então eu tenho que instituir uma terapêutica um pouco mais agressiva. E para esses tipos de caso, a gente usa
a sulfatação, o sulfato de magnésio. Vocês estão no primeiro ano, qual que é o mecanismo de ação do sulfato de magnésio? Não deram? Vocês lembram do sulfato de magnésio na tabela periódica? Ele não é também o mais 2? Cargas iguais não se repelem? Só que esse passa no buraquinho da célula e esse aqui não passa porque ele tem um peso molecular maior. Só que ele consegue enxotar esse daqui. Então, se eu faço magnésio, eu expulso o cálcio do sítio celular. Por isso a gente sulfata. E o primeiro território muscular são as fibras musculares vasculares. E é o mesmo mecanismo que a gente usa por causa do broncoespasmo. Atua também na musculatura bronquiolar, causando broncodilatação. Por isso que a gente usa o sulfato de magnésio no broncoespasmo. Ele bloqueia, por competição, ele toma o lugar do cálcio. Só que ele não promove contração. E aí, se tudo der errado, como é que eu reverto? Só dou mais cálcio. Quem tem mais, vence. Então é uma droga barata, simples, administração fácil, risco baixo e que tem um reversor que é mais simples ainda. Então, quando tem uma hipertensão grave, acima de 16/11 ou com lesão de órgão-alvo, eu tenho indicação de sulfatação. Já ouviram falar em sulfatação? Sulfatação é você fazer uma dose altíssima até que você bloqueie o mecanismo do cálcio a nível das fibras musculares da parede arteriolar. Atualmente a gente usa o esquema mais simples. A gente faz 4 gramas endovenoso na primeira hora e uma taxa de manutenção de 1 a 2 gramas hora por 24 horas. Nessa primeira hora em que a gente faz a dose de ataque, a gente já observa o perfil pressórico da mãe e como ela se comportou. Porque você já vai ter também que entrar com os antihipertensivos para controle da pressão. Tá? Nesse momento, a gente pode também associar ao sulfato de magnésio o uso da hidralazina endovenosa. A hidralazina é uma boa dilatadora arterial, só que ela faz muita taquicardia reflexa. Ela é um alfa-bloqueador, alfa-1. Então a gente trata sulfatando. Gravidez que convulsiona é eclâmpsia, a não ser que a paciente já seja de base convulsiva, já tenha traços de epilepsia, já acompanhe isso, para você poder usar anticonvulsivante. Se não, a gente usa preferencialmente o sulfato de magnésio, que é quem vai agir direto no leito vascular e melhorar a circulação. Então, ambulatorialmente, eu tenho as classes de droga vasodilatadoras, alfa-metildopa, bloqueador de canal de cálcio. Eu posso lançar mão da hidralazina via oral também, para nível ambulatorial, como terceira escolha. E posso, hoje em dia já se usou muito, mas hoje em dia caiu um pouquinho o uso de beta-bloqueadores. Eles estão alegando que beta-bloqueador agora passou a ser classe D para risco de teratogenicidade fetal. Então é risco-benefício. Se na necessidade precisar associar, a gente associa. Antigamente se usava muito pindolol, que é o Visquem. Preferencialmente se fala muito do labetalol, só que a gente não tem ele na forma comprimido no Brasil. Só se mandar buscar. E sulfatato fenol tem necessariamente? Não. E aí, inclusive, a recomendação de 2020 da Febrasgo reforça a indicação da OMS. Paciente grávida, hipertensa, com sinal de lesão de órgão-alvo, você está no postinho de saúde, você mediu uma gestante, ela está com cefaleia, está com escotoma, está com edema importante, está com alguma alteração, você já inicia a sulfatação. Porque o reversor dela é o cálcio, que você também vai ter no postinho. Então você corre 4 gramas em 1 hora até você conseguir chamar a ambulância e transferir essa paciente para um centro. E os sintomas de intoxicação são fáceis de ver também? Sim, quais são os sintomas de intoxicação? A dose terapêutica do magnésio é um pouco próxima da dose tóxica. Se eu tiver a dose tóxica, o que eu vou fazer? Vou parar de contração muscular. Então,
A pior coisa que pode acontecer é a parada respiratória, porque bloqueou o diafragma. Eu faço cálcio, eu reverto. Mas eu tenho que estar atento ao sinal de intoxicação. O primeiro sinal de intoxicação por magnésio é a perda do reflexo patelar. O segundo sinal eu não estou vasodilatando o paciente. Se eu estou vasodilatando, o que eu vou fazer com o débito cardíaco? Eu vou reduzir o débito cardíaco. Vai ir menos sangue para os rins. Se vai para menos sangue para os rins, ela vai produzir menos urina. Então, débito urinário menor que meio ml por quilo por hora é sinal de alerta, tem que ficar atento. Tontura, confusão, agitação também é um sinal de alerta. Alteração eletrocardiográfica é outro sinal de alerta. Então, quando eu tenho sinal de alerta, tem que ficar atento. Esse paciente pode entrar em apneia. Ou eu reduzo a velocidade de infusão da bomba, ou eu fico monitorando do lado dela. E é claro, sempre que eu tenho uma situação dessa, eu tenho que estar atento ao bebê, verificando frequência cardíaca, verificando sinal de sofrimento fetal agudo, estar de olho na gestação, porque pode ser que eu precise interromper a qualquer momento. O sulfato de magnésio está tão bem estabelecido que hoje ele está sendo usado até como medida nos casos de paciente com trabalho de parto prematuro que você não consegue segurar mais, você faz o sulfato primeiro, para depois tirar o bebê, diminuiu enormemente a hemorragia cerebral no bebê. Bom, outra patologia que nós vamos falar é a CIVD. CIVD é a coagulação intravascular disseminada. Lembra que eu falei que a mulher ela já tem uma chance maior aumentada de ter coagulopatia. Na gravidez, a gravidez por si só é trombogênica. Se eu tenho uma lesão endotelial